Muito boa noite, gente. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria que vocês se inscrevessem no canal aí, tá certo? Eu sou André Souza, a gente é novo no YouTube e precisa de muitos inscritos, né, de likes, enfim, para que o canal permaneça e venha somente a crescer, tá certo? Bom, a aula de hoje vai falar de uma região muito próspera, né, que ficava no Oriente Médio, mais precisamente onde hoje é o Iraque, tá certo? Essa região ela foi muito importante porque ela foi berço de várias civilizações do mundo antigo, né? Algumas das civilizações mais antigas do mundo surgiram nessa região. Essa região ela ficou conhecida por Mesopotâmia. Por que Mesopotâmia? Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa terra entre os rios, né? E assim como as civilizações do mundo antigo, todas elas surgiram entre rios, né? Água muito importante e tudo mais, tá certo? Então, Mesopotâmia, terra entre os rios, e era um território que ficava entre os rios Tigre e Eufrates, tá certo? Dois rios que foram muito importantes para que as civilizações desenvolvessem nessa região. Bom, a primeira civilização da Mesopotâmia que eu vou falar é a Suméria. A Suméria, os sumérios, né? A civilização suméria, ela surgiu por volta de 5.000 anos antes de Cristo. E eles tiveram um destaque gigante, né, na história das civilizações. Por quê? Os sumérios foram responsáveis por inventar a escrita, né? A escrita, que é o marco, é o divisor de águas da pré-história para a história, né? Foi graças à invenção da escrita que os registros, documentos e assim sucessivamente, os livros, né, puderam ser escritos, e os sumérios foram responsáveis por isso. A escrita era chamada de escrita cuneiforme, ou seja, escrita através de símbolos. Bom, outra invenção dos sumérios foi o processo de irrigação. Os sumérios foram responsáveis por inventar, né, os primeiros povos a adotar a irrigação como um processo, né, uma prática agrícola, por assim dizer, transportar água do rio para localidades onde não tivesse água. E ainda hoje essa prática é muito comum, né, principalmente na região nordeste, nossa região. Outra invenção dos sumérios foram os zigurates. Os zigurates eram grandes templos de adoração, né, utilizados para adorar os vários deuses. Os sumérios, como as outras civilizações mesopotâmicas, eram politeístas. O que quer dizer politeístas? Eles adoravam a várias divindades, a vários deuses, não é? E no entorno desses zigurates se desenvolviam as grandes cidades sumérias, não é? Essas cidades eram chamadas de cidades-estados. Por que cidades-estados? Porque elas apresentavam características próprias, eram cidades independentes, por assim dizer. Há quem diga que cada uma dessas cidades tinha um deus próprio, né, que eles adoravam. Uma outra civilização muito importante daquela região foram os assírios. Os assírios que começaram a aparecer na região central da Mesopotâmia e foram responsáveis também por abaixo da civilização suméria. Eles surgiram por volta de 2.200 anos antes de Cristo, se não me falha a memória, mas é isso mesmo. E uma característica importante dos assírios é uma curiosidade, na verdade, no filme Escorpião Rei, não sei se chegaram a assistir, creio que é mais na minha época, mas no Escorpião Rei, o personagem, o protagonista Mataios, né, chamado Mataios, ele era um acadiano. Em várias partes do filme ele era citado como um acadiano, uma curiosidade bem interessante sobre esses povos, certo? Os acadianos, gente, eles deram lugar a uma outra civilização, né? Essa civilização ela teve um destaque, né, bem interessante, porque eles fundaram uma cidade chamada de Babilônia. Esses povos foram os amoritas, e essa cidade, a Babilônia, ela foi o berço de um grande império, chamado Primeiro Império Babilônico. O rei mais importante da Babilônia, do Primeiro Império Babilônico, foi o rei Hammurabi. Hammurabi se destacou por ter sido o criador do primeiro código de leis que se tem conhecimento, o Código de Hammurabi. O
Código de Hammurabi tem uma ideologia que era a seguinte: olho por olho, dente por dente. Se você fizesse alguma coisa, você iria pagar na mesma moeda, né? Então, o Código de Hammurabi foi o primeiro código de leis da história inventado pelos mesopotâmicos. Outro povo que surgiu na Mesopotâmia foram os assírios. Os assírios, eles tinham como principal rei um homem chamado Assurbanipal. Assurbanipal, ele foi o criador, né? Ele mandou criar a primeira biblioteca da história, né? Em uma cidade que era a principal cidade dessa civilização, chamada Nínive. Então, a biblioteca de Nínive foi a primeira biblioteca a qual você tem conhecimento da história. Interessante, né? As bibliotecas, muitas delas hoje digitais, mas para chegar a esse processo atual, teve que passar por toda essa evolução, né? Desde a primeira biblioteca, onde os registros eram taxados em madeiras, enfim, em pedra e assim sucessivamente. Mas uma curiosidade dessa biblioteca é que fala-se muito na Bíblia como o livro mais antigo do mundo, mas a Bíblia é o livro mais antigo ao qual ainda está presente, né, nas civilizações atuais. O livro mais antigo ao qual se tem conhecimento, né, é a Epopeia de Gilgamesh. A Epopeia de Gilgamesh, ou de Gilgamesh, como queiram chamar, é o livro mais antigo do mundo ao qual se tem conhecimento. E ele traz justamente a criação, né, a história da criação segundo os povos antigos da Mesopotâmia. Mas os assírios também, com o passar dos anos, deram lugar a uma outra civilização. Essa outra civilização foram os caldeus. Os caldeus se instalaram na antiga cidade da Babilônia, né, e fundaram o período conhecido como Neo-Babilônico, ou eles eram chamados de Neo-Babilônicos, né, ou o Novo Império Babilônico, segundo Império Babilônico, porque surgiram naquela região. Eles tinham como principal rei o rei Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o principal rei dos caldeus, ou do segundo Império Babilônico. Foi ele também, Nabucodonosor, responsável por ordenar a destruição de Jerusalém. Jerusalém, que era a capital dos hebreus, né, do povo de Deus, civilização que surgiu naquela época também. Jerusalém foi destruída e os hebreus foram encaminhados para um cativeiro, onde lá permaneceram por vários anos, chamado de cativeiro da Babilônia, né? Um cativeiro criado justamente para que os judeus ficassem, os hebreus, ficassem lá. Outra invenção, outra criação dessa civilização foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os chamados jardins suspensos da Babilônia, né? Muito lindos, exuberantes, segundo imagens que nós acompanhamos. Eram jardins que ficavam acima, né? Muitas vezes acima até das nuvens, enfim. Era o homem querendo se equiparar, se comparar a Deus. E foi durante esse período que surgiu uma das histórias mais conhecidas, né, da antiguidade. Essa história, inclusive, ela é citada na Bíblia, onde o homem queria construir uma torre que chegasse ao céu. Foi justamente nesse período que essa torre, né, há quem acredita que foi verdade, há quem acha que é apenas uma lenda, mas enfim, cabe a nós contar a história. A Torre de Babel, né? A Torre de Babel foi uma torre criada durante o segundo Império Babilônico, né, onde o rei Nabucodonosor, junto com os seus súditos, queriam chegar ao céu. A história da Torre de Babel, acho que todo mundo já conhece, né? Não vou me aprofundar. Então, gente, essas foram as civilizações que viveram na Mesopotâmia, certo? Um breve resumo a respeito desse assunto, para que vocês possam compreender melhor, tá bom? Mais uma vez, uma boa noite. Não esqueçam de dar o like lá e se inscrever no nosso canal, certo?